Então, pessoal, dando continuidade à questão do tônus muscular, é pertinente nós destacarmos uma pontuação. O tônus muscular, essa tonicidade mais conhecida no senso comum como força, ela é determinante para nossas ações no ambiente que nós estamos inseridos. Então, por exemplo, eu estou aqui, pego essa pedra e vou lançar ela na represa. Tal. Desloquei ela, por exemplo, foram 15 metros. Vou exercer uma determinada tonicidade. Aí eu pego outra pedra do mesmo tamanho e arremesso numa distância maior. Então o que a gente pode observar? Eu utilizei a minha tonicidade muscular de uma forma mais extensiva. Então, o que se faz de pertinência nós destacarmos, existe a tonicidade. E dentro da tonicidade nós temos a hipertonia e temos a hipotonia. Por exemplo, principalmente o pessoal que faz luta, quando você dá um soco, pá, e você demonstra que você tem um excesso de força. E a sua força ela é desequilibrada, você não controla mesmo. Você está treinando, por exemplo, você está com sparring lá, você está treinando, pessoal do MMA, pá, você está no treinamento. Mas, nesse treinamento, você não pode arrebentar o seu auxiliar, porque você não vai ter ele depois para ter continuidade no treinamento. Então você tem que pegar leve, mas você não controla. Você vai, mas na hora que você vai, você não consegue para não exercer o impacto que chegue a lesionar o seu sparring. Então o que a gente observa? A hipertonicidade é quando o indivíduo tem um excesso de força e com esse excesso de força ele não a controla. Então se faz pertinente destacar. Hipertonia, vamos lá, hipermercado, um mercado grande para a gente fazer essa associação. Quando o indivíduo não possui o controle dessa tonicidade, dessa força. E o contrário, nós temos a hipotonia. O que é a hipotonia? A hipotonia é quando o sujeito tem pouca força. Por exemplo, vamos lá, pegar a mesma pedra, por exemplo. Claro que a gente sabe que não, mas eu peguei a mesma pedra. Aí eu vou pegar a mesma pedra para mim arremessar ela lá na represa. Aí as outras foram. Eu joguei essa, nem consegui que a mesma chegasse lá na represa. Então eu não consegui nem que ela atingisse lá. Então o que é a hipotonia? É a falta. Você não possui, de uma certa forma, força muscular suficiente para exercer determinadas ações. Então é a hipotonia, pouca força. Nós temos a tonia. A tonia é praticamente raro. A gente vê a tonia em paraplegia, tetraplegias. Então, mas existe a tonia. Quando a pessoa não tem, por exemplo, ou nos membros inferiores, ou nos membros superiores, ou em todos os membros, esse indivíduo não possui tonicidade muscular. Então, fechamos o terceiro elemento psicomotor. Vamos passar para o quarto elemento psicomotor. Organização espaço-temporal. Alguns autores trabalham de forma separada, mas o nosso autor, que é o Victor da Fonseca, ele trabalha de uma forma articulada. O que é a organização espaço-temporal? Eu até vim aqui para colocar na frente da nossa plantinha aqui. Por exemplo, você tem 5 segundos para chegar até a proximidade onde está sendo gravado o vídeo. Então tem 5 segundos, eu tenho que me organizar no espaço e no tempo. Então tem 5 segundos para chegar, mas eu tenho esse obstáculo, eu não posso encostar. Eu tenho que dar a volta, me organizar no espaço e no tempo de chegar até aqui. E voltar. Por exemplo, a gente utiliza bastante uma modalidade, você tem que chegar lá com 5 passos. Voltar com 3 passos. Então, é uma pertinência você organizar. Você tem 1 segundo para fazer isso. Você tem 5 segundos para chegar com 5 passos e voltar com 3 passos. É possível? Depende. É um treinamento? Sim. Então, as habilidades corporais, elas dependem da nossa
organização espaço-temporal. Então vamos definir. Organização espaço-temporal é você se organizar no espaço que você se encontra a partir de um tempo pré-determinado. Isso é organização espaço-temporal. Então vamos passar agora para a nossa próxima. Mosquitinho. Aqui. Então já foi. Vamos passar para a nossa próxima. Coordenação motora grossa ou grosseira. O que é coordenação motora grosseira? Então você ter controle dos seus movimentos amplos. Por exemplo, eu vou chegar esse trem para lá. Ó, tô balançando. Balançando. Então isso, você vem e vai bater de confronto com a árvore e vai voltar, mas não vai se machucar. Você está fazendo tipo um treinamento físico ali para uma determinada atividade, uma luta, um determinado desporto. A gente está vendo muito aí nesse movimento de Covid, as adaptações que os nossos atletas de alto rendimento de fundo estão desenvolvendo em casa, em ambientes abertos, por exemplo. Eu não estou conseguindo nadar, não gosto de nadar em rios, e as represas aqui em casa são muito fundas, então é meio complexo. Então, em vez de estar nadando, que eu nadava praticamente todos os dias, estou fazendo outras atividades, me adequando, me organizando. Porque há uma necessidade de me organizar o espaço que eu tenho, que às vezes é em casa, que não, tem uma limitação, espaço às vezes que eu tenho amplo, mas não tenho os objetos aqui na fazenda. Então, temos que compreender que você se organiza no espaço e no tempo a partir das suas necessidades. Então, essa é a parte da organização espaço-temporal. Mas por que eu voltei na organização quando eu estava falando da coordenação motora grosseira? Porque é importante que para você exercer essa coordenação motora grosseira, você se organize no espaço e no tempo. Então é impossível você você ter a sua coordenação motora grosseira se você não se organizar no espaço e no tempo. Então, a coordenação grosseira é você ter principalmente controle dos membros inferiores e dos membros superiores. Depois da organização motora grossa, nós temos a coordenação motora fina. São os movimentos mais refinados. É a coordenação periférica. Mas, por exemplo, para você ter o controle, por exemplo, de vir aqui e arrancar uma pontinha apenas da folha, você está utilizando o movimento de pinça. Nesse movimento, há uma necessidade de você utilizar movimentos periféricos, refinados. Mas antes disso, você tem que articular e ter a coordenação motora grosseira. Então vamos voltar lá. Eu tenho a coordenação motora grosseira e consigo realizar um movimento de coordenação motora fina, refinado, bem elaborado. Então a coordenação motora fina é onde você, principalmente movimentos de pinça, digitar. Um que a gente utiliza muito hoje é a utilização full screen aí, principalmente a tela, o movimento, touchscreen, que a gente usa em vários recursos tecnológicos hoje. Então, organização motora fina está dentro desta representação. Então vamos lá. Falamos sobre as coordenações, agora vamos falar de uma outra pertinência que nós temos, que é o quê? Nós temos o ritmo. O que é o ritmo? Então, principalmente as mulheres que dançam, que têm essa articulação, os rapazes também, o ritmo é você ter o controle constitutivo do seu corpo no espaço. Movimento rítmico, por exemplo, vamos nas escolas de samba, o ritmo é determinante para uma escola de samba ganhar, por exemplo, em primeiro lugar. Então, o movimento rítmico é você ter ritmo nas suas atividades. Por exemplo, pular corda é um exemplo clássico que nós temos de uma perspectiva rítmica. Então, é pertinente a gente destacar que o ritmo é a base para a dança e para a articulação coletiva e interativa.